Pense nisso. A vida, ela é curta demais para ser pequena. Sim, grava isso. A vida, ela é curta demais para ser pequena. Ou seja, o mais importante na vida não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Porque a vida não é medida por sua extensão, mas por sua profundidade. Por isso que a vida, ela pode até ser curta em extensão de tempo, mas ela só não precisa ser medíocre, do qual te faça perder tanto tempo com coisas pequenas, fúteis e banais. Perca de tempo. O versículo 2 desse capítulo nos ensina justamente isso. O texto diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, e entender as palavras da prudência, e assim tenha entendimento durante sua caminhada do que de fato é justiça, equidade e juízo. Uma das coisas que o texto está trazendo para nós nos dias de hoje é que chega uma hora da vida que não tem como fugir. Existem momentos que decisões devem ser tomadas e é tempo de crescer, é tempo de buscar sabedoria, tempo de amadurecimento. E no versículo 4 o texto diz: para dar aos simples prudência, isto é, em primeiro lugar, se torne uma pessoa simples, se torne uma pessoa humilde. Só não confunda humildade com burrice, e muito menos confunda humildade com mediocridade, porque humildade é reconhecer o meu tamanho diante de um Deus grande, e mediocridade é eu duvidar do que Deus pode fazer na minha vida por eu pensar ser pequeno diante dos homens. Mas grava isso, você pode até ser pequeno aos olhos dos homens, mas sempre será grande aos olhos de Deus. E por mais que em alguns aspectos você se veja pequeno, em alguns lugares descansa. O mais importante não é quem você é diante dos homens, mas o Deus que você serve. Ele sim é grande, e isso é o que importa. E ainda no versículo 4, ele vai falar: dar ao simples prudência. Pega isso e não esqueça. O entendimento é a capacidade de compreender a verdade com critério e discernimento. A prudência é o tipo de inteligência que vê as motivações por trás das coisas. Prudência é antecipação, é uma sabedoria em saber observar primeiro para antever o que vai acontecer e só depois, com sabedoria, emitir a resposta. Deixa eu te explicar, definindo de uma forma prática, e você vai entender. Uma das virtudes de um homem prudente é ser aquele que faz a escuta do outro para saber o real desejo do indivíduo, e assim ser prudente ou cauteloso ao emitir respostas daquilo que nós vemos nas entrelinhas. Ou seja, antes de tratar de qualquer assunto, pensa, analisa, observe os lados e só depois, com sabedoria, emita a resposta. Por isso, entenda que com prudência nós entendemos sempre que através da história, por trás da história, sempre há um ato ou um fato. Prudência é ser criterioso e observador sem perder sua essência e assim conhecer a real essência de quem está ao seu lado. Daí o texto acrescenta no versículo 4 e diz: e dar aos jovens conhecimento, bom siso, ou seja, bom senso. Porque na mocidade é a idade do aprendizado, idade onde queremos conhecer o mundo e as pessoas, é a idade onde mais buscamos a tal liberdade. Nessa idade recebemos milhares de informações diariamente
e escolhemos se vamos reter ou não aquilo que nós recebemos. E sabemos que na juventude nem sempre temos tanta sabedoria, prudência ou noção do peso de algumas decisões tomadas pela forma precipitada, imprudente e até inconsequente em muitos momentos. E parando para pensar em relação a isso, quantos de nós já não paramos em uma certa idade, naquele momento de nostalgia, e pensamos: como eu queria voltar ao tempo e poder ter feito algumas coisas de forma diferente na juventude. Quem nunca, né? Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, verso 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isto é, durante sua vida, em sua maioria na juventude, onde estamos aprendendo a conhecer o outro e principalmente aprendendo a nos conhecer, em vários momentos estaremos no meio de lobos, mas não precisamos nos tornar um para ganhar respeito. Entenda isso. Você pode até em alguns momentos ser colocado em um ambiente cheio de lobos, mas lembre-se que nós não fomos enviados como fomos enviados como ovelhas. E o conselho é: conquiste sim espaços, mas nunca perca a sua identidade. E o texto é muito claro ao chamar a atenção dos jovens em ter bom senso, para que tenhamos cuidado na vida. Porque se você não vigiar, há momentos que nós vamos entrar na faculdade como ovelhas e saímos como lobos. E o pior, cheirando a porco. Ou às vezes entramos em um serviço após contar testemunho na igreja de como Deus abriu essa porta, mas lá dentro do trabalho fechamos todas as portas possíveis e ainda por cima fazemos as pessoas pegarem birra de crente pela sua conduta nesse ambiente. Aí eu digo, entrou como ovelha, mas infelizmente saiu como lobo. Mas já que nós não podemos voltar ao passado, podemos sim cuidar muito bem do nosso presente e vivermos um futuro com muito mais sabedoria e prudência, dando um passo de cada vez. Afinal, nunca aprenderemos tudo de fato. É como diz o ditado popular, morrendo e aprendendo. E em relação a isso, olha o que o texto diz no versículo de número 5, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, porque independente da idade, aprenda isso, ninguém é tão sábio do qual não tenha mais nada a aprender, e ninguém é tão burro ou ignorante do qual não tenha mais nada para te ensinar, pois aquele que pensa saber tudo, a vida sempre vai tratar de fazê-lo sentar e aprender que ainda não sabe de nada, porque pensar ter uma mente grande só revela que você ainda tem uma mente muito pequena, entenda, mas reconhecer que pelo momento ou em alguns momentos você ainda é uma mente pequena, isso se torna um dos primeiros princípios para que Deus se torne um dia uma mente grande. E entenda que em muitos momentos a graça da sabedoria não é provar que você sabe de tudo, mas sem vaidade, com toda humildade, poder dividir conhecimento e experiências com uma outra pessoa que precisa, mas principalmente que quer aprender. E há uma frase de Cora Coralina, e aqui eu finalizo dizendo: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Anota isso, grava, isso é lindo. Feliz é aquele que transfere aquilo que ele sabe,
mas aprende aquilo que ele ensina. Ou seja, tenha humildade em ensinar, mas seja sempre coerente com aquilo que você ensina. Se não, se você parar para pensar como explicação, sem perceber, você se tornará um médico fumante dizendo para os seus pacientes: não fume. Vira piada, né? Então a questão da sabedoria não é provar que você sabe de tudo, mas reconhecer que ainda precisa aprender mais e sempre colocar em prática aquilo que você ensina. Por isso, Provérbios não é para grandes sábios, mas sim para os humildes e simples, que buscam grande sabedoria, aqueles que buscam adquirir sábios conselhos, como diz o texto. Afinal, o aprendizado nunca termina. Se você está vivo, ainda há lições para aprender. Então, abra sua mente, pois é tempo de buscar sabedoria, prudência, bom senso e amadurecimento. Deus te abençoe e até o próximo.